Comunicadores alagoanos se reuniram em um café da manhã no dia 17 de outubro, no mercado de Jaraguá, para fortalecer a luta pela democracia. Esse encontro aqui, né, de comunicadores do estado de Alagoas, né, a favor, na luta pela democracia, o que é que você tem a falar a respeito? O Brasil hoje passa por um momento muito delicado. Não é à toa que todos os meios de comunicação do mundo olham para o Brasil e se escandalizam com o fato de um nazifascista declarado, um defensor da violência, um defensor da discriminação, um defensor da covardia, está em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Então isso é algo muito maior do que uma eleição. Isso é um futuro de um país, isso é uma tendência mundial de volta aos tempos mais sofridos desse mundo, que começa a se apresentar, e o que é pior, pela via do voto. Então, neste momento, não precisa a pessoa ser de esquerda, ser antidireita, a pessoa tem que ser defensor do humanismo, a pessoa tem que ser defensora dos direitos democráticos, tem que ser defensora desse regime que é cheio de falhas, mas é um regime muito superior ao regime nazifascista, aos regimes autoritários de qualquer matiz. Então, este é o momento onde as brasileiras, os brasileiros de todas as idades têm uma chance, que vai ser no domingo da eleição, de dizer um não a essa situação, mas vai mais além disso. É necessário que as forças que defendem a liberdade de expressão, as pessoas que defendem o direito à vida, o direito à expressão livre de todas as camadas da população, que defendam a inserção social, essas pessoas precisam estar preparadas para se manterem unidas depois da eleição e garantir os direitos fundamentais para o Brasil. O que é que você teria para dizer aos eleitores que ainda estão indecisos, que pensam em votar nulo, sobre essa questão do fascismo, né, que está tão explícito, né, o racismo, a homofobia, que eles pensem melhor? Claro, tem dois projetos muito bem delineados. Um é da violência, do armamento, do desrespeito às mulheres, aos negros, aos homossexuais, e do outro tem um professor que defende a democracia, que defende a igualdade, que defende todos os direitos dos trabalhadores. Se você não conseguir definir entre um projeto e outro, fica difícil. O jornalismo tem um papel importante, né, nesses últimos dias. De apontar exatamente os caminhos, né? Não é o meu caminho, não é o caminho, não é o seu caminho. É o caminho que a pessoa tenha como consciência de que estará decidindo hoje o futuro das próximas gerações. Porque o que estamos vivendo é um risco muito grande de um retrocesso enorme, a voltarmos, como o próprio candidato que a gente chama de inominável fala, de 50 anos atrás. Eu não quero mais esse país, eu não quero esse Brasil de 50 anos atrás. Eu quero o Brasil do futuro, o Brasil pujante, desenvolvido com trabalho, com direito, onde as pessoas possam ser não julgadas pela sua pele, pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito, pela sua opção sexual, mas por ser um cidadão. É assim que eu defendo, é assim que eu acho que tem que ser a vida daqui para frente. Na verdade, o atual cenário político do país é extremamente preocupante, porque ele já não depende apenas do resultado de um processo eleitoral. Ele depende de um futuro, de uma vida cidadã. O que nós estamos vendo e o que nós estamos presenciando é o prenúncio de um crescimento de intolerância no país que pode resvalar para um Estado puramente fascista. E se a sociedade não se aperceber que a vida cidadã está em jogo e que está em jogo a própria sobrevivência do cidadão mais humilde, das minorias e, sobretudo, do cidadão que sonha em ver uma democracia forte, aí, se a sociedade não tiver essa concepção, obviamente que nós vamos ter o recrudescimento de uma vida neste país que vai nos levar a todos a um buraco sem fim. Então, é fundamental que nós, enquanto jornalistas, formadores de opinião, tenhamos essa clareza e passemos, então, a conscientizar a sociedade, sobretudo aquele que resiste em entender que o que está em jogo não é uma estrutura de poder, não é um governo, não é um presidente da República. O que está em jogo é a cidadania, que não pode ser aviltada, cerceada e nem absolutamente nunca jamais trucidada pelos intolerantes. É uma preocupação, porque o jornalismo brasileiro já passou por isso
algumas vezes, e eu achava que não iriam mais precisar entrar nessa luta pelo nosso direito, né, pela democracia. Achei que isso era uma coisa do passado, que já tínhamos conquistado, já tínhamos avançado. E agora estamos à beira de outra catástrofe, né, no Brasil. E assim, é um momento muito importante, é um momento muito difícil. E nós como comunicadores que somos formadores de opinião, temos esse dever de informar a população a verdadeira história. O que é realmente, o que esse presidente representa para a sociedade e para a democracia brasileira. É um momento muito ruim. Nós estamos no fundo de um ciclo de desumanização da política, né? O esvaziamento da política tal qual como ela é, como sempre foi. Hoje a discussão não se dá em torno dos valores humanos, né, e dos valores das questões sociais, das questões econômicas. Hoje se discute somente o aspecto moral. Isso é muito ruim para um processo político-eleitoral, principalmente, né, porque está se decidindo o futuro do país. E as pessoas estão discutindo questões morais que não deixam de ser importantes, mas são secundárias nesse momento. O papel do jornalista nesse segundo turno é mostrar realmente para a sociedade o risco que a democracia está correndo nesse país. Nesse momento, a disputa não é entre dois partidos, não a disputa agora é entre dois projetos, um projeto fascista, um projeto que defende claramente a ditadura militar e um outro que a gente já viu no governo e que a gente sabe que respeita as instituições, que respeita a Constituição brasileira e, acima de tudo, que a liberdade de imprensa é permitida, é exercida. Então, no momento em que a gente vê o risco que o direito à informação está correndo, né? A FENAGE, enquanto Federação Nacional dos Jornalistas, uma entidade e uma categoria que defende, que trabalha a informação, vendo um risco desse, uma ameaça dessa, não pode ficar de braços cruzados. Então, por isso a gente faz esse alerta à população, conheça quem realmente são esses candidatos, olhem a vida, não é apenas quem chega agora na televisão, pousa de bonzinho e fica querendo desfazer toda uma vida, tudo o que se praticou durante a sua vida. Veja o que durante toda a sua vida esse candidato fez da prática da violência, da incitação à violência, né? Da incitação de favorecer os mais ricos, em detrimento da pobreza e da desigualdade que já existe nesse país. É como se desconhecesse a desigualdade que existe nesse país. Então isso é muito sério. A população pobre, a população negra, a população idosa, as minorias, a população LGBT está correndo um grande risco, não é? E principalmente a democracia no país, a população como um todo, e não está se dando conta, não está se dando conta. Então, nesse momento, a gente faz esse alerta, né, porque a gente precisa fazer uma escolha entre o fascismo, entre a ditadura, entre o autoritarismo, a violência e um projeto democrático que defende a democracia, que defende o Estado de Direito.